E não é só por privação. Muita gente pensa em, bom, vou guardar dinheiro, automaticamente eu vou ter que cortar as coisas que eu gosto. E não é assim que funciona. Porque muitas vezes a gente gasta com coisas que não geram prazer. Não, e nem estava no teu escopo. Você só considerou que gosta daquilo porque agora tem dinheiro. Por exemplo, eu não curto carro, eu não curto moto. Aí agora, porque eu tenho dinheiro, eu vou falar, não, tem que ter um carro a moto, eu tenho que aprender a gostar de carro e moto. Não, velho. Não quero, vou comprar o que eu gosto. E deu, entendeu? É que eu acho que esse é um fator sensacional. A gente fala até bastante disso na Masterclass logo no início, né? Que é justamente a questão de você entender qual o seu suco. Exatamente. Falo, né, o que é importante para você no final das contas. Então, talvez você fale, poxa, eu tô com assinatura ali da Netflix, do Amazon Prime e da Apple, não sei que lá das quantas, ou Disney Plus. E eu nem assisto isso aqui. E eu tenho muita vontade de conseguir conhecer com meu namorado, com a minha namorada, um dos melhores restaurantes da cidade, que vai custar ali R$300. Às vezes, se você cancela essas assinaturas, em 3, 4 meses, você já consegue ter o orçamento para viver esse tipo de experiência. Exato. Então eu vejo que o orçamento ele não é só uma ferramenta para você guardar mais dinheiro ou para gerar qualquer tipo de privação. É para você conseguir alocar de uma maneira mais eficiente os recursos. E como é que você vai fazer isso na prática? Acho que é legal explicar, mas naturalmente a gente dá mais detalhes. Tanto na aula do RD, a gente vai frisar mais alguns pontos por aqui. A questão é você pegar a fatura do teu cartão de crédito, que você passou no Pix, né, ou qualquer tipo de transferência que você fez, sentar ali, um sábado de manhã, durante 1 hora, e listar todos esses gastos. Você pode colocar na planilha, se for aluno anual do RD, você pode fazer isso numa folha de papel, por exemplo, da forma como você achar melhor. Só coloca todos os gastos em cada categoria. A gente tem ali alguns exemplos, né? Você pode também criar as suas categorias, mas eu gosto de separar com essas. Que é justamente a questão de moradia, alimentação, transporte, viagens em lazer, eu resolvi colocar em conjunto, saúde e educação também em conjunto, doações e presentes, isso aqui é uma categoria curiosa, mas você sabe que o teu aniversário de namoro é sempre na mesma data. Você sabe que tua mãe faz aniversário sempre no mesmo mês do ano, que vai ter Natal, vai ter Páscoa, então naturalmente você pode separar uma verba para esse tipo de ocasião. Já se planeja de forma antecipada. Né? E algumas despesas com trabalho. Naturalmente, a gente tem despesas com trabalho. Gasolina. Exatamente. A gasolina até entraria numa questão de transporte, né? Verdade, mas você precisa comprar... Vamos supor que você precisa comprar um notebook novo para Cabo trabalhar USB. E é inviável, né? Um adaptador ali para conseguir conectar no monitor da empresa. É uma despesa que a gente poderia colocar ali numa categoria de compras, por exemplo, né? Mas, no final das contas, isso está associado a trabalho. Não tem muito como a gente fugir. Então é extremamente simples, gente. Quando você faz isso no mês a mês, é um exercício muito bacana, porque você começa a identificar besteiras. Todos os meses eu olho para as minhas despesas e eu falo, ó, isso aqui foi cagada, isso aqui não fazia muito sentido. Eu identifico pontos que podem ajudar muito a ter mais qualidade de vida, inclusive reduzir os gastos. É um ponto simples. Você fazer uma boa compra de mercado. Você vai lá, gasta 500, gasta R$700, compra bastante coisa, e você consegue se alimentar muito melhor. Você deixa para a última hora e vai pedindo comida no iFood. Aí não tem problema também pedir comida no iFood se você gosta. Coloca isso dentro do teu planejamento. É por isso que eu não gosto de falar assim, você tem que gastar 30% ou 50% com a tua moradia. Isso depende do salário da pessoa, depende do quanto é importante para ela o lugar que ela mora. Muitas vezes você se muda para um lugar mais próximo da tua academia, do teu trabalho, você consegue economizar com transporte. Então a ideia é que você consiga relacionar essas categorias e que você faça isso no mês a mês, de uma forma bem organizada. Né? Então, com o passar do tempo, se torna uma atividade relativamente divertida. Eu particularmente gosto, apesar de entender que as pessoas, quando estão com as finanças muito desorganizadas, num primeiro momento aquilo é um pouco sofrido. Né? Porque você olha para aquilo, é que nem quando você está acima do peso. Você se olha no espelho, aquilo é desagradável. Você vai para a academia as primeiras vezes, você se sente deslocado naquele ambiente. Você fala assim, poxa, todo mundo aqui se cuidando, estou me cuidando também, mas eu estou fora de um determinado padrão. Então, a questão é persistência. E assim, uma outra coisa interessante, cara, é que você falou, né, do sobrepeso, da obesidade e tal. Isso é uma coisa que é falada hoje em dia. Né? As pessoas, desde 1975, a gente sabe que o sobrepeso e a obesidade triplicou no mundo. 75 para cá.
Hoje, 50% da população tem sobrepeso ou obesidade. Metade, cara. Santa Catarina, acho que é 53%. É bastante gente. Metade da população com sobrepeso e obesidade. Só que isso é uma pauta que hoje se fala, velho. Você chama qualquer nutricionista, qualquer médico e pergunta para ele qual que é o maior problema hoje que está gerando ônus, tanto financeiro para o sistema de saúde, quanto mortalidade por todas as causas. O cara vai te falar. Problema de sobrepeso e obesidade. Desde 1990 até hoje, o que mais mata são doenças cardíacas, cardiovasculares. Só que finanças não se fala tanto, né, cara? E é um puta de um problema tão grande quanto, porque até eu quero entrar nesse tópico aqui depois. Se você quiser já ir nesse tópico, endividamento do brasileiro, mau uso do cartão de crédito. Cartão de crédito é um buraco sem fim se você não souber utilizar, né? Exatamente. Juros sobre juros e muitas vezes, e aí eu não quero citar nenhum aqui, mas muitas vezes os aplicativos meio de sacanagem ali vão te induzindo a clicar num botão que não deveria clicar e o cara não sabe, né, velho? Parcela isso daqui em tantas vezes e daí tu vai lá ver um monte de juros. Só que não é um tema muito falado, né, cara? Como é que tá hoje o brasileiro? A gente tem dado de porcentagem de endividamento do brasileiro? Tem endividamento, a última vez que eu olhei, em torno de 86% das famílias brasileiras. 86%? Mas é que endividamento é diferente de inadimplência. Ah, tá. Isso confunde um pouco, porque se você tem uma fatura no cartão de crédito que ainda não venceu, mas que está em aberta, você parcelou. Aquilo é considerado uma dívida. Ah, entendi. Porque você deve aquele valor para a fatura do cartão. Mas no teu plano financeiro tu pode ter o dinheiro para pagar, só que ainda assim exatamente. É considerado que você tem uma dívida ali com aquele banco. Inadimplência é quando você deixou de pagar. E aí quanto está? Tinha um compromisso, inadimplência é 43%. Mas é alto pra caramba. É muito alto. É quase metade E assim, a gente entende que existe muita pobreza, existe falta de recurso, existe falta de oportunidade. Mas muito provavelmente parte relevante desses 43% deve ser pela população não ter tido educação financeira, né? Exatamente. Não saber o que é um juros, o que é um juros sobre juros. Falta de conhecimento matemático, né? É bem interessante porque até as pessoas quando me mandam perguntas nas caixinhas, né, elas geralmente esquecem da informação mais importante. Ela fala assim, Rafa, eu tô com uma determinada dívida. Financei um carro, né? Vale a pena eu guardar dinheiro ou eu pagar, antecipar as parcelas e pagar esse carro? A informação mais importante que a gente tem que ter ali é quanto que você está pagando de juros. Qual que é o custo financeiro dessa situação? O que é juros, cara? Juros é uma remuneração pelo tempo. Então, o dinheiro ele não vale a mesma coisa hoje e o dinheiro amanhã. Vamos pensar no seguinte aspecto. Eu te empresto R$1.000. Exatamente. Se eu te devolver R$1.000 daqui a um ano, naturalmente foi um ótimo negócio para mim, um péssimo negócio para você. Por quê? Porque daqui a um ano os R$1.000 não valem igual. Exatamente. A gente tem um fator de inflação e um fator de custo de oportunidade. Você ficou sem esses R$1.000 durante um certo tempo. Você poderia ter utilizado esses R$1.000 para aproveitar, para comprar colocar na tua empresa, comprar alguma coisa. Então, deve existir uma remuneração sobre esse tempo que você esperou. Sem falar do fator de risco. Porque sempre tem a chance, né? Sei lá, morreu o Rafa. Aí você vai ter que cobrar esse valor dos meus pais. Eles iriam te pagar com total certeza se falasse, mas, né? Isso foi inclusive uma história engraçada. Eu tinha um colega meu de infância, jogava basquete junto com ele. Eu lembro de ter emprestado R$5 para ele e nunca mais cobrei, assim. Mas eu tinha certeza que uma hora ele ia me pagar. E deu um BO uma vez ali, não lembro exatamente o que aconteceu, vi que ele ficou vários meses sem aparecer no colégio, não sabia. Aí um outro colega nosso depois contou ali que acho que tinha tido algum problema e ele acabou falecendo. Então são fatores que a gente não tem controle, né? Naturalmente tem que existir também um prêmio sobre o risco, quando você empresta dinheiro.